pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho do Moto Z Play e do Asus Zenfone 3, tá bom? Vamos lá. Aqui estão os dois aparelhos. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui, me ajeitar na cadeira. Bom, primeiro eu gostaria de dar uma olhada junto com vocês aqui nas especificações dos dois aparelhos, tá? Pegando uma ajuda aqui do celular. O melhor preço encontrado aí na internet, ele é muito semelhante e os aparelhos também foram lançados praticamente na mesma época fora do Brasil. As dimensões são muito parecidas, você tem 10 gramas aí de diferença, 10 gramas a mais para o Z Play. Aqui, esse custo-benefício, tudo é muito, acho que pessoal, né, de quem escreveu, talvez tenha com certeza fundamentos nas especificações técnicas, mas alguma coisa talvez seja do gosto de cada um. Então vamos prosseguir aqui. O mesmo processador, exatamente o mesmo processador, exatamente a mesma GPU. Aqui na memória RAM nós temos uma vantagem, né, pro Zenfone 3, você tem 4 GB contra 3 GB. E você tem uma bela vantagem também na memória interna, que você tem 64 contra 32. Eu estou falando do modelo que tem aqui no Brasil, do modelo que eu recebi, tá? Se tiver um 64 no futuro ou agora mesmo, é outra questão, mas a avaliação aqui é no que temos em mãos, tá? Vamos lá. A tela é idêntica. Você tem só uma pequena diferença, né, de uma IPS LCD para uma Super AMOLED. Vamos lá, as câmeras também são bem parecidas, com a diferença de que você tem um sensor da Sony no aparelho da Asus, você tem estabilização ótica no aparelho da Asus. Aí a câmera frontal também da Asus acaba ganhando um pouquinho, 8 contra 5. Resolução de gravação de vídeo é a mesma. Slow motion você encontra no Z Play, mas não encontra, pelo menos na época que fizeram essa avaliação, não encontra no Z3. Vamos ver o que mais. A USB é a tipo C, nos dois aparelhos, o que é excelente, né? Tem que caminhar para frente, apesar do trabalho que isso vai dar, né? De buscar cabos novos e tudo mais. E aqui uma diferença também que vale a pena mencionar, a bateria do Zenfone, ela tem 3.000 mAh, que não é uma bateria ruim, tem um tamanho bem considerável, mas o Moto Z Play tem 3.510, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para os aparelhos, agora falar um pouquinho da sensação mesmo, né, de uso. Bom, os aparelhos eles têm umas características muito parecidas, como eu comentei com vocês. No dia a dia, a diferença da tela ela é praticamente imperceptível, acho que dá para vocês perceberem, apesar do reflexo, as duas telas são muito brilhantes, são muito bonitas. Tá? Falando de câmera, a sensação que eu tenho é um pouco melhor no aparelho da Asus, por conta das customizações que você tem nesse aparelho. Então, é até engraçado aqui você ver a mesa sendo filmada, né, sendo mostrada em tempo real. O que acontece? Eu achei o foco muito mais rápido no aparelho da Asus, porque tem aqui o foco a laser, tá? Aqui eu preciso dar uma checada, mas eu acho que também nós temos um foco semelhante. Eu acho que também é a laser. Mas, curiosamente, a velocidade do foco no aparelho da Asus é um pouquinho melhor. O que eu gosto também do aparelho da Asus são esses modos manuais. Então, você tem, sem precisar de nenhum software, você tem todo o modo manual de fotografia. Fora isso, você também tem todos esses modos aqui diferentes, incluindo o chamado Super Resolução. Então aqui para fotos, eu acho que o Zenfone ele acaba sendo um pouco superior por conta de software. Não vou falar de diferença de câmera, porque elas são muito parecidas, mas por conta de software ele acaba ganhando, tá? No aparelho da Motorola, por ser um Android puro, você tem ali
características mais simples, né, de software. Então, independente da câmera ter um nível muito semelhante, você acaba tendo uma percepção melhor e um controle maior no aparelho da Asus. Tá? No uso diário, eu vou dizer para vocês que os aparelhos são muito parecidos. Curiosamente, né, a parte traseira dos dois, ela é de vidro, então a sensação de uso é muito semelhante. Eu achei o aparelho da Asus um pouco mais bonito por conta desse tom de azul. É um preto, mas dependendo da luz, olha, não sei se vai ficar claro no vídeo, mas ele puxa para um azul. É um aparelho bem bonito e essa borda também dele, que é azul, eu achei bem legal. Só que ponto negativo, ainda não dá para encontrar capinha para ele. Então você usa com medo gigantesco de que dê problema, tá? Os dois aparelhos têm a entrada para o fone de ouvido, o aparelho da Motorola embaixo e o da Asus em cima. Os dois aparelhos têm a USB-C. E assim, pensando em performance, falando um pouquinho mais aí de construção do aparelho. Não sei se vai ficar claro, vou levantar um pouquinho a câmera, ó. O aparelho da Motorola é um pouquinho maior, tá? Ele me parece um pouco mais gorducho, pouca coisa, mas é. E um pouco maior também, ó. Tá vendo? Tem essa diferença aqui. Agora, de resto, a performance é muito semelhante. Eu gostei bastante dos dois aparelhos. Um ponto que muitos gostam, outros nem tanto, reclamam um pouquinho. Aqui no aparelho da Motorola você tem esses botões virtuais e no aparelho da Asus você tem esses botões aqui na barra de baixo. Eles não acendem, é um ponto que eu considero um pouco negativo, mas assim, não é uma coisa que me atrapalha tanto. Falando da câmera frontal, você tem uma câmera de 8 megapixels no aparelho da Asus, mas você tem 5 megapixels na Motorola, mas com um flash LED. Então esse flash LED, ele ajuda, queira ou não, ele dá uma força aí na hora de tirar um selfie num lugar com baixa luminosidade. E assim, em linhas gerais, tudo que eu pude testar nos dois aparelhos, eu instalei bastante coisa nos dois, assim, praticamente as mesmas coisas, se vocês verem aqui, ó, tem bastante aplicativo instalado, eu pude testar praticamente tudo nos dois, e o que eu senti, hoje em dia um aparelho deste nível, que há tempos atrás seria considerado até um intermediário mais gama alta, né? Porque ele usa um processador um pouco mais baixo do que o 820, 821, ele seria um aparelho mediano. Só que hoje a minha impressão é que o aparelho mediano ele é muito bom. Entendeu? Ele roda muito bem, não dá para reclamar de performance desses dois aparelhos. Eu consegui jogar praticamente qualquer coisa nos dois sem nenhum grande problema. Eu consegui trabalhar de uma forma fantástica nos dois e não tenho nenhuma reclamação. Gostei mais da câmera do aparelho da Asus, a câmera traseira, por conta dos controles e por conta mesmo do hardware, né? A câmera da Sony eu achei mais bacana, eu achei que ela entrega um resultado melhor, ela tem um resultado até próximo de aparelhos como o S7, que é um top de linha nesse quesito, principalmente de fotografia. Agora, na Motorola você tem também uma boa câmera, mas eu achei que perde pouquinha coisa, mas perde. Mas, por outro lado, você tem a vantagem de poder utilizar as Moto Snaps. Então, você pode colocar aqui uma câmera melhor, você pode colocar o projetor, você pode colocar o que seria um absurdo gigantesco, mas dá para engordar um pouco mais o aparelho e colocar uma bateria extra aqui e ficar, sei lá, quantos dias sem precisar de uma tomada. Então, volto a dizer, né, é o que eu sempre comento nos vídeos com vocês, eu acho que aparelho é uma questão de gosto e de necessidade e do bolso de cada um. Nesse caso, os preços são muito semelhantes, as características são muito parecidas. Eu gostei um pouquinho mais do aparelho da Asus, vou até explicar os meus motivos do que eu gostei de cada um. O aparelho da Asus, o que eu gostei? Tem 64 GB de memória interna, isso é fantástico, contra 32 do aparelho da Motorola. E tem 4 de RAM contra 3 do aparelho de Motorola, da Motorola. Então ele ganha nesses dois quesitos, que são quesitos
para o meu uso, importantes. Por outro lado, aqui você ganha na bateria, você tem 560, acho que é isso, né? 560, 510 mAh a mais aqui, que dá uma diferença, não é pouco, dá umas horinhas aí a mais de brincadeira. E você pode usar as Moto Snaps. Então, assim, você tem ganhos, né, dos dois lados. Outro ponto que vale a pena lembrar, neste aparelho da Motorola você tem um Android mais limpo e você tem aquelas implantações legais aí da Motorola Lenovo, da Moto, como é que chama? Moto Tela, aqueles comandos de voz. Então, assim, você tem umas coisas bem legais neste aparelho também. Então, assim, gostei bastante dos dois. São dois aparelhos que eu compraria tranquilamente e eu acho que vale muito pelo custo-benefício. Ele está no meio da tabela de hoje, mas meio alto, né? Não está no meio baixo, mas são aparelhos que quem comprar vai ficar bem satisfeito. E eu acho que não vai ter nenhum problema de performance, vai poder rodar qualquer coisa neles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem as dúvidas, mandem aí posso falar outras curiosidades no futuro. E se vocês não ficaram aí 100% satisfeitos com o que eu falei aí em linhas gerais, mandem perguntas que se eu não conseguir responder por texto, eu respondo aí num novo vídeo, como eu tenho feito nos últimos tempos, tá? Mas é isso, eu gostei bastante dos dois e eu acho que o que acaba decidindo aqui a compra número um, se você precisa mais de fotografia ou não, né? Se curte fotografia, eu acho que o Zenfone ele tira as fotos um pouquinho melhores. Mas você precisa de uma câmera com zoom, aí você pode ir no aparelho da Motorola. Entendeu? Então, assim, eles são muito parelhos. Você precisa de muito espaço de armazenamento interno, aí a Asus é que leva, né? O Zenfone 3 é que leva, não tem o que falar. Agora, se não, você pode pegar o Motorola tranquilamente. Então vai do gosto, vai aí da necessidade de cada um. Só para lembrar, uma última curiosidade, tem muita gente que tem um pouco de receio de problemas de durabilidade nos aparelhos da Asus. Eu vou falar que eu fiquei mais de um ano com o Zenfone, que hoje acabou ficando com o meu sobrinho, né, o Zenfone Selfie, e o Zenfone 2 também ficou mais de um ano comigo, passou pela minha esposa, passou aí, tá na família ainda, né? E assim, os dois aparelhos, mais de um ano de uso sem nenhum problema, não quebraram, não tiveram nenhum problema maior, tá? A única coisa, obviamente, uma capinha, né, um case vai bem para proteger, mas assim, sem problema nenhum. Assim, a qualidade normal de qualquer aparelho. Então, acho que vale a pena sempre comentar. Obviamente que eu sou uma pessoa hiper cuidadosa, raramente eu deixo cair o aparelho no chão, mas o fato é que os aparelhos estão durando, estão vivos até hoje, não tiveram nenhum problema. Então, só para comentar, para quem tem medo da marca, que talvez, né, seja mais conhecida por computadores e placas e talvez um pouco menos, né, do grande público nos celulares, mas eu acho que dá para ficar sossegado. Tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço para vocês, não esqueçam de deixar o like no vídeo e fazer a inscrição no canal, que sempre ajuda bastante. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.